Saudações a todos, eu me chamo José Augusto Ribeiro, sou acadêmico do curso de Letras em Inglês SEAD UFP, Floriano, Piauí. Estou no módulo 8 e vou aqui resenhar o livro importante, uma das maiores obras, das mais importantes obras de Ernest Hemingway, que é O Velho e o Mar. Este livro que lhe rendeu prêmios importantes como o prêmio Pulitzer de ficção e o Prêmio Nobel de Literatura. O Prêmio Pulitzer foi em 53, pois a obra foi publicada em 52, e o Prêmio Nobel de Literatura foi em 54. Estes prêmios, principalmente o Prêmio Nobel, ele fez com que Ernest Hemingway fosse consagrado como um dos melhores, dos mais importantes e mais influentes escritores da época. Ernest Hemingway, ele era um escritor norte-americano que nasceu em Oak Park, 21 de julho de 1899, e faleceu, suicidou-se em Ketchum, 2 de julho de 61, aos 62 anos. Ele foi escritor norte-americano, ele trabalhou como correspondente de guerra em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39. E esta experiência inspirou a uma das suas maiores obras, Antes do Velho Mar, que foi exatamente Por Quem os Sinos Dobram. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, ele se instalou em Cuba. Lá em Cuba, Ernest Hemingway ele continuou com os seus escritos, mas ele estava vindo da guerra, tinha toda aquela questão, enfim, a desconfiança, digamos assim, do país em relação à pessoa. Ernest Hemingway fez boas amizades em Cuba, onde ele chegou após a guerra. Ele gostava muito de caça, de pesca, e aí chegou um momento da vida dele que ele estava sem conseguir mais escrever, sem conseguir publicar boas obras, ele estava passando por momentos bem complicados, sofrendo em consequência do alcoolismo, da depressão. E aí, por falar em depressão, a família de Ernest Hemingway, ela era uma família, como é que a gente pode falar? Era uma família tradicionalmente marcada pela essa questão da depressão, tanto que ele perdeu seu pai ainda jovem e perdeu ao todo foram 5 familiares, 5 Hemingway, que faleceram vítima de suicídio. O pai dele suicidou-se com a pistola, que era até pistola usada na guerra, e mais tarde ele também veio a cometer suicídio, como já falei anteriormente. Então, voltando aqui para a obra. Essa obra O Velho e o Mar, que Ernest Hemingway publicou, terminou em 51, publicou em 52, inclusive a sua última obra em vida, a última obra em vida. Ele, em 52 logo, que ela foi publicada, ele ganhou o prêmio de ficção, o prêmio Pulitzer de ficção no ano de 1953. Em 54, ele foi indicado ao Nobel de Literatura, onde ele foi vencedor, ganhou o Nobel de Literatura, e isso fez com que Ernest Hemingway ganhasse notoriedade, fez com que o seu livro, O Velho e o Mar, apesar de ter sido ainda criticado, mas foi um livro que fez assim a mudança na vida de Hemingway da água para o vinho. Então, ele conta a história do velho Santiago, um velho que era viúvo, vivia sozinho numa casinha muito humilde. Ele não tinha ninguém com ele, a não ser o seu fiel escudeiro, que era o garoto chamado Manolim. Manolim, a amizade de Santiago com Manolim era como se fosse, por exemplo, não vou dizer pai e filho, porque o Santiago ele era bem idoso e Manolim era jovem, bem jovem. Então, era como se fosse avô e neto. Eles tinham muita afinidade, muita reciprocidade um pelo outro. O Manolim cuidava muito bem do velho Santiago. Só que Santiago ele estava numa maré de azar muito grande.
ele estava há 84 dias sem conseguir pescar um só peixe. Olha só, a pessoa é pescador, vive na colônia de pesca, tem que sobreviver através dos seus pescados e de repente ele passa 84 dias sem pegar um só peixe. Tem mais um detalhe. Durante os primeiros 40 dias desses 84, o velho Santiago ia sempre para o mar na companhia do seu fiel ajudante, o Manolo, o menino Manolo, o garoto Manolo. Mas como ele era menor de idade ainda, a família dele, do Manolo, achando, entendendo que Santiago representava azar, porque não conseguia pegar nada, e a família precisava do sustento, né? Precisava do peixe para vender, para se alimentar e tudo mais. Então eles resolveram tirar o Manolo, porque era ainda bem jovem, ele tinha que obedecer os pais. Eles resolveram tirá-lo da embarcação de Santiago e colocaram numa outra embarcação. E logo na primeira semana conseguiu 3 grandes peixes. A família ficou muito feliz com isso, porém o Manolo ficou triste, porque todos os dias ele via o Santiago retornando, cansado, acredita-se com fome e sem trazer nada, a não ser a esperança de no dia seguinte conseguir. E aí com isso o Manolo corria para ajudá-lo com as linhas, com, com as velas, com os mastros. Inclusive as velas do barco de Santiago eram tão velhas e costuradas, remendadas com sacos de açúcar, de farinha, que mais pareciam, segundo a obra, segundo a escrita do livro, mais parecia a bandeira de uma guerra perdida. É como se aquela vela representasse para as pessoas, não para o próprio Santiago, mas para as pessoas que ouviam naquele sofrimento, é como se representasse a destruição, a perdição. Tipo, não vai mais que a tua bandeira não tem mais jeito. Mas ele era muito insistente e persistente. Ele não tinha força, mas ele tinha determinação. E com isso ele não desistiu. E aí, num belo dia, já no 84º dia, acredita-se que ele passou 84 dias, então já no dia que ele foi conseguir o peixe, ele acordou bem disposto e pensou, hoje eu consigo. E aí ele lançou o seu barco ao mar, lançou os seus anzóis, e não demorou muito, um dos anzóis foi fiscado por algo de bastante força. E aí começou a puxar, ele dando corda e mais corda, no caso anzol, e nada de parar, só descendo cada vez mais, indo cada vez mais longe, e ele sem sequer ver a cor daquilo que estava puxando. Poderia até ser um tubarão, mas ele era muito insistente, persistente, e ele era feliz com isso. Mas só que o barco de Santiago, ele começou a ser arrastado quando ele prendeu a linha, tipo, não vou mais dar corda. Então, aquele que era um peixe gigante, começou a puxar o barco e levou para o leste, para as águas, né? Para o meio do oceano e cada vez mais longe, até que depois de muita luta, Santiago, usando a sua inteligência, conseguiu vencer o peixe pelo cansaço. E quando ele conseguiu fazer com que o peixe ficasse sobre a água, ele deu um jeito de usar o seu arpão e com um golpe certeiro, ele matou o peixe. Matou o peixe, conseguiu sozinho, com as suas mãos já cortadas de tanto lutar com aquelas linhas para dominar o peixe, já em carne viva. Lembrando que a aparência do Santiago era de uma pessoa bastante acabada. Acabada no sentido de ser todo enrugado, queimado. A única coisa no Santiago que parecia intacta eram os seus olhos, que era, segundo a obra, da cor do mar, né? E Santiago conseguiu amarrar o grande peixe, e ele, quando viu, o peixe era 5 metros de comprimento, até maior que o seu barco. Não tinha como ele conseguir colocar dentro do barco. E aí, com isso, pesando em média 700 quilos, ele ficou muito alegre, porque logo pensou, aqui vai dar para fazer a festa, vai dar para vender e passar uns dias sossegados. Mas ele não sabia o que estava por vir. O que estava por vir era tenebroso. Ele, em alto mar, aquele peixe gigante amarrado
a proa do seu barco, ao lado do seu barco. Parecia até que o peixe era quem estava levando o barco, de tão grande que ele era. Deixou o rastro de sangue do peixe. E aí apareceram os tubarões. O primeiro tubarão veio, mas Santiago lutou insistentemente, pensou: você não vai conseguir levar esse peixe que eu passei 84 dias para vencer. Aqui é o meu prêmio, aqui é a minha honra, então você não vai levar. Ele conseguiu matar o tubarão, conseguiu matar o primeiro tubarão. Mas ele ainda conseguiu dar uma bocanhada grande de mais ou menos 15 quilos do peixe. E aí Santiago continuou em alto mar com o seu peixe, né? Mas aí mais tarde, acredita-se que no dia seguinte, apareceram 2 tubarões, mais 2. E aí o mastro, aliás, o arpão estava fincado no peixe, mas ele conseguiu fazer com uma faca e um pedaço de arpão, uma arma tão boa quanto o arpão. Ele conseguiu matar o primeiro peixe e conseguiu resgatar a sua arma. Era a faca amarrada à ponta do arpão, à ponta do mastro. E aí ele conseguiu. Matou o primeiro, matou o segundo e continuou a sua jornada. Aí ele já tinha perdido praticamente 1/4 do seu peixe. Bate a fome, cansaço. E agora? Se eu dormir, os tubarões vão levar tudo. Santiago não estava preocupado com a vida dele, ele estava preocupado em levar aquele peixe para a faixa de areia da praia. Ir lá, colocar num frigorífico e vender. Mas infelizmente, no meio do caminho, tinha muitos tubarões, mas eram tubarões imensos, famintos. E aí ele se viu na situação que os tubarões atacaram, ele não tinha mais a ferramenta dele, já tinha perdido, que tinha sido quebrada, e com isso o velho Santiago teve que optar. Ou eu deixo eles comer o peixe ou eles vão me comer. E aí com isso Santiago parou de lutar, porque não tinha mais o que fazer, e os bichos foram comendo, dando cada vez mais bocanhada no peixe de Santiago, que só de ouvir, só de ler essa história e torcendo, porque quem lê torce para Santiago. Só em torcer para o Santiago já dói o coração em saber que aquele velho viúvo, idoso, sozinho em alto mar com um peixe gigante, estava perdendo seu peixe. E aí, como eu falei, Santiago desistiu, porque ele não tinha mais forças para lutar, e levou o seu barquinho com a carcaça do peixe amarrada ao lado e chegou na faixa de areia. Chegou, caiu na faixa de areia, praticamente morto, cansado. E quem estava lá? O seu fiel escudeiro, Manolo. O garoto Manolo estava lá mais uma vez para receber o seu amigo e limpar os seus ferimentos, que eram grandes, das linhas e tudo, do mar, né? E assim chegamos ao final deste resumo. E eu convido a você, meu querido, minha querida, a ler essa obra que é ainda hoje muito atual, muito atual. Você não vai se arrepender se você ler O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, este autor, escritor norte-americano que serviu na guerra como correspondente. Teve a sua família afetada pela depressão esta que também o levou, mas ele deixou a sua história, porque eu acredito, como leitor, que a história do velho Santiago era a história de vida, de sofrimento de Ernest Hemingway. Obrigado a você por ter acompanhado até o final.